Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula de Sociologia, na qual nós iremos estudar o pensamento de Karl Marx, um pensador muito importante para a compreensão dos processos sociais, econômicos e históricos. Ele marca o pensamento ocidental de uma forma muito direta. Portanto, é de crucial importância a gente entender um pouquinho daquilo que Marx fala. Fora isso, ele é um autor que pode ser utilizado como repertório cultural em redação e também é sempre cobrado, não só no Enem, mas também em outros vestibulares. E tem que tomar um cuidado com Marx, porque Marx é um cara muitas vezes citado, mencionado aí nas redes sociais, sem que as pessoas tenham de fato lido o que esse autor falou, sem que as pessoas tenham de fato gastado um tempo ali lendo o trabalho de Marx. E muitas vezes, quando as pessoas vão ler Marx, elas leem de forma superficial, apenas alguns trechos, e vai tirando pressupostos, muitas vezes equivocados, sobre o pensamento desse autor, que tem um pensamento um pouco mais complexo do que a gente muitas vezes imagina. Beleza? Claro que aqui a gente vai ficar nos aspectos mais básicos, nos aspectos mais tranquilos, né, para compreender o seu pensamento. O ponto de partida de Marx é justamente a compreensão da sua teoria, a teoria que recebe o nome de materialismo histórico dialético. Você já deve ter visto essa expressão até mesmo em aulas de geografia ou de história, não apenas aulas de filosofia e sociologia. Muitas vezes os professores vão citar o materialismo histórico dialético. E o que é isso? Vamos começar com a primeira parte da expressão, materialismo histórico. Basicamente, o que Marx quer dizer com o materialismo histórico é que é impossível a compreensão da história humana sem que eu volte os meus olhos para os aspectos materiais da sociedade. Marx vai entender que o ponto de partida para a análise da história é a condição de vida material de uma determinada sociedade. Sem compreender como se produz os elementos mais básicos para a vida humana, eu não consigo compreender a história de uma determinada sociedade. Dá uma olhada nessa frase, que interessante. A primeira realidade histórica é a produção da vida material. O ponto de partida, a condição mais básica, a primeira realidade da história, para Marx, é a produção da vida material. Se eu não entender como que as sociedades satisfazem os elementos mais básicos da vida material, eu não consigo compreender de forma aprofundada essa sociedade. Pense na sua vida particular. Você tem os seus objetivos, você tem os seus sonhos, você tem as suas ideias. O que Marx estaria dizendo é que tudo isso, todos os seus projetos, todos os seus ideais, dependem da construção de uma vida material, de você ter a condição material de perseguir os seus objetivos, de perseguir os seus sonhos. Bom, para assistir essa videoaula, você depende de condições materiais, depende de um computador, depende da internet, depende de uma série de aparatos. Sendo assim, Marx está dizendo que eu não consigo compreender a história de uma sociedade e nem das pessoas se eu focar apenas nos aspectos ideais, nas ideias. As ideias são importantes, mas mais importante do que as ideias, para Marx, é a vida material. E Marx, além de ser um materialista histórico, ele é um materialista histórico dialético. Essa palavra dialética é uma palavra com muitos significados dentro da filosofia. Uma palavra, às vezes, difícil de compreender. Mas dialética tem a ver com contradições. Tem a ver com o fato de eu ter dentro de alguma coisa a própria contradição dessa coisa. Dito de forma mais simples, Marx está dizendo que a sociedade ela tem as suas contradições. E para Marx são essas contradições que movem a história humana. São essas contradições que fazem com que a história avance. Sendo assim, Marx é entendido como um autor que está propondo uma teoria, um método de análise para a compreensão da sociedade a partir do materialismo histórico dialético. A questão da dialética vai ficar muito mais clara na próxima aula que a gente vai ter de Marx, já que a gente vai dividir Marx em 2 aulas.
O conceito principal aqui do materialismo histórico é o modo de produção. Marx vai dizer que toda sociedade possui um modo de produção. Toda sociedade produz os seus bens, satisfaz as suas necessidades materiais, e o nome que ele dá para todo esse processo é modo de produção. No modo de produção, nós temos dois elementos básicos, que são as forças produtivas e as relações de produção ou relações sociais de produção. As forças produtivas de uma sociedade são os elementos mais básicos da produção. A matéria-prima, os instrumentos que eu utilizo para fazer com que um bem seja produzido. A matéria-prima, junto com os instrumentos de produção e o trabalho humano, formam a força produtiva de uma sociedade. Os instrumentos de produção vão variar bastante. Uma coisa é eu estar em uma sociedade indígena do período colonial, onde os instrumentos de produção serão muito rudimentares. Outra coisa é eu estar na sociedade industrial do século XIX. Outra coisa é eu estar na sociedade da automação do século XXI. Sendo assim, em cada sociedade eu tenho forças produtivas que são bastante diferentes. Eu também, além das forças produtivas, tenho em todo o modo de produção as relações de produção, que tem a ver com as relações que os indivíduos estabelecem para a produção das necessidades materiais. As relações de produção basicamente têm a ver com quem vai ter acesso à matéria-prima em uma determinada sociedade, quem vai ter acesso aos instrumentos de produção, quem vai ser o dono da terra e quem vai ter que ser apenas um camponês dentro das relações sociais, quem vai ser senhor de escravo ou quem vai ser um escravo, quem vai ter indústrias, empresas e quem vai vender a força de trabalho assalariada para as pessoas que são donas das empresas. Basicamente, para Marx, é impossível a satisfação das necessidades humanas mais básicas sem que os indivíduos se relacionem. Pensa comigo, você produziu tudo que você está vestindo? Você construiu a sua própria casa? É você que foi responsável por plantar os vegetais que você comeu? Foi você que foi responsável por produzir o seu alimento? Você depende de outras pessoas para ter acesso à condição mais básica da sua vida, que é a necessidade humana de estar viva, biologicamente falando, com alimentação, água, ter um lugar para morar. Se você não criou com as suas próprias forças nada disso, isso mostra que você está envolvido em relações sociais de produção. E essas relações sociais de produção vão organizando e dando tom de como a sociedade funciona e de como a história humana avança. E um esqueminha muito interessante para a gente entender esse método de análise da sociedade, a gente tem um quadro onde na base eu tenho a infraestrutura e em cima da infraestrutura eu tenho a superestrutura. A infraestrutura de uma sociedade contém o seu modo de produção, os aspectos econômicos, os aspectos do trabalho. Isso para Marx está na base, é a coluna que sustenta todo o prédio. São os alicerces de toda a sociedade, de toda a história humana. A infraestrutura contém o modo de produção de uma determinada sociedade. E sobre essa superestrutura, acima dela, eu tenho outros elementos da vida social, que são os elementos da vida jurídica, política, cultural e religiosa, ao qual Marx dá o nome de superestrutura. A superestrutura é aquilo que está acima da infraestrutura, que está dando o tom aí de como a sociedade vai funcionar. Sendo assim, Marx vai dizer que para pensar a política, para produzir cultura, para desenvolver a espiritualidade, a vida religiosa e para pensar em leis que organizam a sociedade, é necessário algo mais básico. É necessário estar vivo, é necessário ter condições de vida material para conseguir desenvolver esses aspectos.
Sendo assim, Marx está dizendo que você não vai entender a política de uma sociedade, por exemplo, sem entender o funcionamento econômico dessa sociedade. Marx vai dizer que você não vai entender as relações sociais familiares, por exemplo, sem entender como que as famílias se organizam para proporcionar o trabalho humano dentro das sociedades. Marx vai dizer que eu não entendo muito bem a vida religiosa de uma sociedade sem compreender como que está organizada a base econômica dessa sociedade. É importante dizer que Marx não é um determinista econômico. Ele não está dizendo que a economia vai determinar todos os processos sociais. O que ele vai sustentar é que, para compreender de forma mais aprofundada os elementos da superestrutura, eu preciso analisar a organização material de uma sociedade. Eu não consigo compreender de forma aprofundada, por exemplo, o século XVIII, o século XIX na Europa, sem compreender as mudanças que estavam ocorrendo no mundo do trabalho, na economia, a transformação das forças produtivas daquela sociedade. Eu não consigo entender muito bem, Marx diria, o século XXI sem compreender como está organizado o trabalho humano nessa era dos serviços, como está organizado o trabalho humano nessa era da automação, do trabalho digital. Para Marx, é de fundamental importância analisar a infraestrutura, analisar o modo de produção, analisar, basicamente, a vida econômica de cada sociedade. É importante notar que Marx, embora seja um filósofo de formação, ele é um filósofo alemão, ele é considerado muitas vezes como um dos pais fundadores da sociologia. E por que isso? Por que Marx é considerado um pai fundador da sociologia? Porque, em última instância, o que Marx está dizendo, o que Marx está sustentando, é que nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós somos seres sociais por quê? Porque para estar vivo, para fazer tudo que eu pretendo fazer com a minha vida, para que as sociedades se desenvolvam, é necessário as relações sociais de produção. Então, só o fato de eu estar aqui respirando agora significa que eu estou engajado em relações sociais com outras pessoas. Pessoas que produziram aquilo que eu utilizei ao longo do meu dia. Marx vai dizer que nós somos seres sociais porque eu não consigo compreender a vida de ninguém sem entender as circunstâncias materiais na qual nós estamos inseridos. E uma frase muito legal que você pode utilizar como repertório de redação, uma frase simples e fácil de decorar, Marx vai dizer que as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias. Marx está mostrando que nós, indivíduos, temos agência. Nós, indivíduos, conseguimos agir. Nós, enquanto indivíduos, conseguimos pensar de uma forma específica e agir no mundo na qual nós estamos inseridos. No entanto, a gente não escolhe as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Sendo assim, para Marx, as circunstâncias fazem os homens. Em um outro livro muito legal dele, que chama O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é uma obra onde ele está analisando os processos sociais e políticos da França da metade do século XIX, ele vai dizer também a mesma ideia, que a gente faz a nossa própria história, ele vai dizer, mas a gente não escolhe as circunstâncias nas quais a nossa história vai se desenvolver. Afinal de contas, não foi você que escolheu nascer no século que você nasceu. Afinal de contas, não foi você que escolheu nascer no país onde você nasceu. Afinal de contas, não foi você que escolheu uma série de elementos sociais do lugar onde você mora. Então, essas circunstâncias sociais, elas compõem a sua história. E é impossível compreender, portanto, a sua história individual sem notar essas circunstâncias. E aí você sabe que Marx vai analisar as circunstâncias da sociedade capitalista. Vai analisar o modo de produção capitalista. Existem outros modos de produção. Modos de produção escravocrata, modo de produção antigo, modo de produção feudal. Mas Marx dá ênfase no modo de produção capitalista. É isso que Marx vai estudar.
e é isso que a gente vai analisar nas próximas aulas sobre esse autor. No entanto, é importante deixar claro os elementos mais básicos da teoria de Marx. Ele é um materialista histórico, portanto, ele vai entender que é impossível a compreensão de uma sociedade sem analisar a base econômica dessa sociedade. No nosso caso, é impossível entender tudo aquilo que nós fizemos sem entender de forma aprofundada o funcionamento da sociedade capitalista e como que se dá as relações sociais dentro das sociedades capitalistas. É um pouco disso que nós vamos verificar à medida que nós iremos avançar. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você que Marx ele é um autor que precisa ser estudado passo a passo, para a gente não atropelar o raciocínio. Sendo assim, eu conto com a presença de vocês na próxima aula sobre Karl Marx.